Olá, eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para anteciparmos algumas informações relacionadas com a nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, dentro do assunto que estamos abordando relacionado à ampliação, ou seja, ampliando o alcance do mistério do Evangelho de Cristo. E desta vez, nós iremos ampliar um pouco mais o nosso entendimento, ou esse alcance do mistério do Evangelho de Cristo, porque estamos associando alguns textos, o texto de Mateus capítulo 20, versos 1 a 16, relacionado à parábola dos trabalhadores. Também com textos em João capítulo 19 e também em Atos capítulo 2, versículo 15, de maneira que nós teremos hoje aqui uma ampliação maior do nosso assunto, uma dimensão maior do nosso assunto hoje para a Escola Bíblica Dominical. Vamos então à nossa primeira pergunta. E a nossa primeira pergunta é a seguinte: lendo os textos de Mateus capítulo 20, verso 3 e Atos capítulo 2, verso 15, faça a relação entre os textos e apresente a aplicação profética sobre a terceira hora do dia. Essa resposta nós vamos obter da nossa irmã Franciele. A irmã Franciele é do grupo de jovens da nossa igreja lá em Porto Seguro e ela faz parte também do grupo de oração Semente Preciosa, lá no estado da Bahia. Vamos ouvir então a Franciele. E a palavra que nós encontramos em relação a esses dois textos é a terceira hora, no qual em Mateus, no versículo 3, capítulo 20, diz: saindo pela terceira hora, viu na praça outro que estavam ociosos. E nós identificamos que os trabalhadores da terceira hora são os discípulos. E nós encontramos em Mateus, capítulo 4, versículos 19 e 20, o momento em que foi feito esse convite, que diz: disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Interessante que já no capítulo 2 de Atos, versículo 15, nós já vemos a consequência do atender deste chamado, que foi o Pentecostes, pois eles aceitaram o convite do dono da vinha e foram trabalhar na vinha. E eles foram cheios do Espírito Santo. E esta é a consequência para aqueles que aceitam o chamado. Além de receber o salário, que é a salvação, também são cheios do Espírito Santo, porque o Senhor lhe dá condição àqueles que Ele chama para realizar esta obra maravilhosa. Amém, a paz do Senhor. Amém, Franciele, a paz do Senhor. Realmente, além do salário da salvação, o Senhor também nos deu a bênção de podermos estar cheios do Espírito Santo. Esta é a condição dada pelo Senhor, não é? Àqueles que o Senhor chama para realizar a obra do Senhor. Muito bem colocado pela irmã na sua resposta. Glória a Deus. Então, irmãos, continuando, nós vamos agora à segunda pergunta. Nós temos hoje 7 perguntas destinadas ou dirigidas a todos e mais uma, a 8ª pergunta, direcionada para as crianças, intermediários e adolescentes. Vamos então à nossa segunda pergunta. E a segunda pergunta diz assim: qual o ensino para a igreja dos nossos dias sobre os aspectos histórico e profético que está no capítulo 20, verso 6, com relação à palavra ociosos? Essa resposta nós vamos obter no estado do Espírito Santo. Vamos lá para Cachoeiro de Itapemirim e quem vai nos dar a resposta é a jovem Stephanie. A Stephanie é do grupo de jovens de uma das nossas igrejas em Cachoeiro de Itapemirim. Stephanie, a paz do Senhor Jesus, irmã. A paz do Senhor, irmãos. O ensino para nós, Igreja Fiel, é que nós devemos permanecer justamente na posição oposta à daqueles que foram encontrados pelo Senhor naquele momento. Porque certamente eles já haviam visto e ouvido falar das operações do Senhor, que outros já haviam sido assalariados e já estavam trabalhando na vinha. Mas mesmo assim, eles permaneceram na posição de ninguém nos assalariou. Eles estavam vendo e ouvindo o que estava acontecendo, mas não tomaram uma atitude. E nós devemos ser um povo decidido a buscar e estar dispostos a realizar a obra do Senhor. Mas o mais importante, irmãos, é que se ainda há alguém que não se apercebeu, não está atento aos sinais do fim que estão se cumprindo, ainda há tempo. Amém? A paz do Senhor Jesus.
Amém, Stephanie. A paz do Senhor Jesus. Realmente a nossa posição tem que ser exatamente de sair da ociosidade e estarmos prontos para trabalharmos na vinha do Senhor. O que importa é saber que se há alguém ainda que não percebeu os sinais do fim, né, que estão se cumprindo, o tempo ainda está franqueado, ainda há tempo. Muito bem colocado pela irmã na sua resposta, glória a Jesus. Mas esta pergunta número 2, nós temos uma frase que foi escrita numa contribuição enviada ao nosso portal, e essa contribuição de um estudo, né? Ela vem lá da Inglaterra, da nossa igreja lá em Camborne, em Cambridge. E ali a nossa irmã Luciana Lacerda Leite, ela escreveu algo maravilhoso sobre essa segunda pergunta, e ela escreveu dizendo assim: após nos submetermos ao Espírito Santo e passarmos a viver na revelação, deixamos de ser ociosos para começarmos a trabalhar na vinha. Muito bem colocado, a frase escrita pela nossa irmã Luciana, na nossa igreja lá em Cambridge, na Inglaterra. Glória a Jesus, muito obrigado, irmã. Glória a Deus. Então, vamos continuar, irmãos, a nossa terceira pergunta agora sobre o assunto, né? Ampliando o alcance do mistério do Evangelho de Cristo. Vamos então à terceira pergunta, que diz assim: lendo João 19, versos 26 e 27, em que momento Jesus se despede dos vínculos familiares e dos discípulos em sua relação humana? Muito bem, quem vai nos dar essa resposta agora é o Felipe Ricardo. Ele é da nossa igreja lá em Fortaleza. O Felipe Ricardo, ali no estado do Ceará, ele faz parte também do grupo de oração Semente Preciosa e nos enviou essa resposta aqui. Felipe, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. No momento de entregar a sua mãe aos cuidados de João, o Senhor Jesus se despede dos vínculos humanos. Todo o vínculo familiar humano se encerra ali. A partir dali, ele só se revelaria através da sua autorrevelação, através do mistério. Isso vemos em João 19, 26 e 27. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo, a quem ele amava, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. E esse mistério está em fazer a vontade do Pai, pois os laços do Senhor Jesus, a partir dali, seriam espirituais, como vemos em Mateus 12, 49 ao 50. E estendendo a mão para o seu discípulo, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém. Amém, Felipe. Realmente, estes foram os laços que uniram agora o Senhor Jesus a cada um de nós, os laços espirituais, ou seja, agora a igreja é unida a Jesus através dos laços espirituais, ou seja, era o mistério que está em fazer a vontade do Pai, conforme muito bem citado no texto de Mateus, capítulo 12, verso 49 e 50, ou seja, ali, aqueles que estão ligados a Jesus são aqueles que fazem a vontade do Pai Celestial. Muito bem colocado na sua resposta, Felipe. Obrigado pela sua participação. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Vamos continuar, então. Agora é a nossa quarta pergunta. E a nossa quarta pergunta, ela é bem pequena, mas ela diz assim: qual a relação humana mencionada com os familiares e discípulos, né? Familiares do Senhor Jesus e discípulos do Senhor Jesus. Qual é a relação humana mencionada? Quem vai nos dar essa resposta é um pastor, o nosso querido companheiro, o pastor Eduardo, lá de Florianópolis. Ele faz parte também do grupo de acessibilidade da igreja, em razão de alguma deficiência visual que o companheiro tem, mas a resposta é maravilhosa. Pastor Eduardo, a paz do Senhor Jesus, companheiro. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Eduardo Rodrigues de Oliveira, estou pastor nesta obra, faço parte de um grupo de acessibilidade, grupo de irmãos com pouca ou sem nenhuma visão, e nós semanalmente nos reunimos para também darmos a nossa colaboração na Escola Bíblica Dominical.
E nessa Escola Bíblica Dominical, agora no dia 20 de março de 2022, na questão de número 4, pergunta-se qual era a relação humana entre o Senhor Jesus com os seus familiares e também com os seus discípulos. Essa relação de Jesus com a sua família já está contida desde o seu nascimento, quando ele nasce ali no Evangelho de Lucas, quando ele já nasce ali, já sujeito à sua família, sujeito ao seu pai e sua mãe, vai se estendendo ali no livro de Lucas sobre a sua relação com o menino, depois quando ele foi batizado, e seguindo a sua relação humana, quando ele era submisso à palavra fala ele, tinha seus irmãos e tinha suas irmãs. Meus irmãos, com os discípulos, após ali a idade de 30 anos, ele é chamado ao ministério. Então, agora, naquele momento, ele chama os seus discípulos e ele passa a trazer a eles o ensino acerca do reino dos céus, porque eles seriam ali os seus discípulos, que eles teriam continuidade à obra do Senhor. E chega um momento que o Senhor Jesus ali ele fala num texto o seguinte: olha, eu já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos. Meus irmãos, é assim que o Senhor trata ali os seus discípulos, não como servos, mas como amigos. Amém? A paz do Senhor. Amém, pastor Eduardo, a paz do Senhor, que maravilha, né? Realmente esse é o tratamento de Jesus com os seus discípulos, que é o mesmo tratamento do Senhor Jesus conosco. Já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos. O amigo é exatamente aquele que tem o verdadeiro laço familiar com o Senhor Jesus, porque na verdade ali está o laço espiritual, nós somos ligados a Ele pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Não temos ligação nenhuma com Jesus de laços sanguíneos, mas somos ligados ao Senhor Jesus pela ação do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, glória a Jesus. Agora, essa pergunta número 4, nós temos também uma frase que foi postada no nosso portal relacionada a essa pergunta. E essa frase vem lá do Peru, da nossa igreja em Lima, no Peru, na capital do Peru. E quem escreveu foi a irmã Carla Rojas, é o sobrenome da irmã. E ela escreveu dizendo assim: a relação que Jesus tinha com a sua família quando diz, eis aqui teu filho, nos fala do cuidado e dedicação que a igreja deve ter com os irmãos. Que coisa maravilhosa a preocupação da irmã em colocar ali aquilo que Jesus falou para sua mãe e para o discípulo, aplicando isto ao cuidado e dedicação que devemos ter na igreja, com os nossos irmãos na igreja. Muito bem colocado pela nossa irmã Carla, lá da nossa igreja em Lima, no Peru. Obrigado, irmã, que Deus abençoe. Glória a Jesus. Agora, continuando, então, vamos para a nossa quinta pergunta. E a nossa quinta pergunta diz assim: quem é o beneficiário de todo o projeto da cruz, ou seja, o projeto da crucificação do Senhor Jesus? Essa resposta agora virá lá do estado do Amapá. Nós vamos ter essa resposta do nosso irmão Ulisses. O Ulisses é do grupo de obreiros da nossa igreja na capital, em Macapá. Ele vai nos dar essa resposta. A paz do Senhor, Ulisses. A paz do Senhor, irmãos. O projeto da cruz é um benefício, ou seja, um favor da graça do Pai destinado a todos os homens. No entanto, a palavra beneficiário, ela vai além. É aquele que usufrui, que goza deste benefício. Por isso, em João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O benefício do Pai, pelo sacrifício de Jesus, foi destinado a todos. No entanto, os beneficiários são aqueles que tomam posse dessa bênção, tomam posse desse favor, dessa graça, a qual não merecemos, mas o Senhor nos deu através do sacrifício de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Amém, Ulisses, a paz do Senhor Jesus. Realmente, o Senhor Jesus, Ele nos deu, através do seu sacrifício na cruz, Ele nos deu esse benefício, ou seja, esse favor não merecido pela sua graça e pela sua misericórdia. Que resposta muito bem colocada sobre quem é o beneficiário de todo o projeto da cruz. Então, quem é esse beneficiário? É aquele que recebeu a graça salvadora do Senhor Jesus, o favor não merecido,
e que o Senhor nos deu pela graça e misericórdia dele. Glória a Jesus. Muito obrigado, irmão, pela sua participação. Essa quinta resposta tem também uma frase que foi enviada relacionada com o assunto da quinta pergunta. E essa frase veio do estado de São Paulo. O irmão que colocou lá no portal, escreveu essa frase, é o nosso irmão Levi Brancalhão Teodoro. Ele pertence à nossa igreja lá em Riacho Grande. Vamos ler o que ele escreveu. Ele escreveu assim: os beneficiários de todo o projeto da cruz somos nós, pois agora temos direito à salvação. Que frase maravilhosa, né? Os beneficiários de todo o projeto da cruz somos nós, pois agora temos o direito à salvação. Muito bem colocado pelo nosso irmão. Glória a Deus. Vamos então agora à nossa sexta pergunta, caminhando em direção ao entendimento da ampliação do nosso entendimento do mistério do Evangelho de Cristo. E a sexta pergunta diz assim: que nome você daria a esse dia histórico, considerando os fatos narrados nos horários relatados? Ou seja, na parábola dos trabalhadores, os horários relatados, né? Que nome você daria a esse dia histórico? E quem vai nos dar essa resposta é o Paulo Márcio. Paulo Márcio é diácono da nossa igreja, ali em Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. A paz do Senhor Jesus, Paulo Márcio, pode falar. A paz do Senhor Jesus. Em resposta à pergunta 6, proposta na Escola Bíblica Dominical, podemos dizer que é o dia profético, iniciando-se pela madrugada. A Bíblia relata que Maria Madalena foi de madrugada ao sepulcro para ver o corpo de Jesus. Porém não estava, porque aquele que foi morto ressuscitou. A vida venceu a morte. A hora terceira, que fala do derramado do Espírito Santo, o início da igreja primitiva, o início da igreja apostólica. A hora sexta fala de quando a igreja passou pelas cruzes, as arenas, as perseguições, a união com o Estado, o Evangelho ficou escondido. A igreja sofreu duras perseguições. A hora nona aponta para a morte e ressurreição de Jesus. É quando o homem encontra o mistério. É quando ele encontra a pérola de grande valor. E ele volta a valorizar o sacrifício de Jesus. A hora undécima é o findar de todo o projeto. É a última hora. É o tempo do breve. Jesus está às portas. É o momento final que antecede o arrebatamento da igreja. Como está lá em Apocalipse 22, 20, que diz: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor. Amém, Paulo Márcio. Muito boa a sua resposta e a citação final de Apocalipse 22, verso 20. Nosso desejo é que esse momento se cumpra realmente e que esse dia profético se cumpra em nós como trabalhadores da última hora, da hora undécima. Muito bem colocado, a hora do tempo do breve. Nesta última hora, nós somos aqueles que estávamos ociosos na praça, mas que agora estamos na vinha, na obra do Espírito Santo. Essa obra que o Senhor nessa última hora está preparando, né? Para podermos estar nela e estarmos preparados para o encontro com o Senhor. Obrigado, Paulo Márcio, pela sua colaboração, que, aliás, tem sido muito frequente nas nossas escolas bíblicas dominicais. Glória a Deus. Sim, irmãos, a nossa última pergunta, ou sétima pergunta, destinada ou dirigida a todos, ela diz o seguinte, vamos ler a sétima pergunta. Na cruz, quais foram os momentos que Jesus se mostrou como homem? Então nós vamos ter uma resposta a essa pergunta, e essa resposta vem lá do estado de Minas Gerais. Quem vai responder é o nosso irmão Dilson. O Dilson é do grupo de jovens da nossa igreja em Manhuaçu, no estado de Minas Gerais. A paz do Senhor, Dilson. Paz do Senhor, irmãos. Eu me chamo Dilson, sou de Manhuaçu e sou participante do grupo de oração Semente Preciosa.
Vamos à resposta à questão 7. Os momentos em que Jesus se mostrou como homem podem ser percebidos em Mateus 27,46, onde ele diz: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? É possível perceber que ele teve sentimentos característicos que nós seres humanos estamos sujeitos a ter, como solidão e o sentimento de angústia. Ele experimentou as mesmas dores que nós seres humanos experimentamos na nossa passagem aqui por esta vida. E também é possível perceber em João 19:28, quando ele fala: tenho sede. Amém, irmãos? Amém, Dilson. Muito bem colocado na sua resposta sobre a questão do Senhor Jesus ali ter se mostrado como homem, ou seja, na fragilidade, na condição humana, física, né? Da fraqueza naturalmente física, humana, através da expressão tenho sede e da expressão Deus meu, por que me desamparaste? Muito boa a sua resposta, glória a Deus. Mas nós temos ainda nesta 7ª pergunta uma frase que foi postada no nosso portal. Essa frase vem do estado do Amapá e quem escreveu foi o nosso irmão Elilson Teixeira de Moraes, da nossa igreja lá em Universidade. E então ele escreveu dizendo assim, vamos ler. A própria morte do Senhor Jesus mostra que, por ele ser eterno, ele não teria que morrer, mas ele se fez homem e passou por todas as dores do ser humano. Muito bem colocada essa frase do nosso companheiro, nosso irmão ali, Elilson, da nossa igreja em Universidade, no estado do Amapá. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Agora, irmãos, vamos à nossa última pergunta, que é dirigida a crianças intermediárias e adolescentes, que nós tivemos mais uma vez um número recorde de respostas à pergunta número 8. Não temos condições de apresentar todas as respostas, mas que iremos apresentar apenas 2 aqui na nossa programação. E nós não vamos, inclusive, repetir ou citar os termos da pergunta, porque na própria resposta os irmãos vão ver aí a pergunta sendo formulada e sendo respondida. Mas a primeira será respondida pela nossa irmã Emanuela. A Emanuela é uma criança, ela é da classe de crianças de uma das nossas igrejas em Portugal. Ela vai responder, inclusive, em língua brasileira, português brasileiro. Depois iremos para o estado de São Paulo, onde lá a Élida Camila, ali com o grupo de crianças intermediárias e adolescentes, ela é da classe de intermediários, né? Lá da igreja de Osasco, no estado de São Paulo. Vamos então a essas 2 respostas à nossa 8ª e última pergunta. Emanuela, em quais horários do dia o pai de família contratou trabalhadores para a vinha? Sexta, nona, e o 10ª. Papai, Senhor Jesus. Senhor, crianças. Amém. A pergunta para as crianças intermediárias e adolescentes é: em quais horários do dia o pai da família contratou trabalhadores para a vinha? Madrugada, hora terceira, hora sexta, hora nona, hora 10ª. Na paz do Senhor. Amém. Amém, Élida. Amém, crianças intermediárias e adolescentes, participantes da resposta. Resposta muito segura, não é? A hora ali exatamente, os horários do dia em que o pai de família contratou os trabalhadores para a vinha. A madrugada, a hora terceira, a hora nona e a hora 1/10. Também muito bem respondido pela Emanuela lá de Portugal, ali balbuciando algumas palavras, mas ela respondeu corretamente ali a 3ª hora, também a 6ª hora, a 9ª hora e a hora 11ª, 1/10, como ela falou. Muito bom, que maravilha a participação das nossas crianças, intermediários e adolescentes nas respostas às perguntas da Escola Bíblica Dominical. Amém, irmãos? Assim nós encerramos nossa parte hoje de antecipar algumas respostas das perguntas da Escola Bíblica Dominical de hoje. E queremos dizer que, se algum dos vídeos não foi passado aqui, não foi transmitido aqui, os irmãos podem ver outras programações, como nós temos agora a Escola Bíblica Dominical, teremos também na parte da tarde
o pastor Walter Babo, numa programação das 15 horas, ele apresenta também outras respostas da Escola Bíblica Dominical e os demais são publicados no nosso site e os irmãos podem acessar o site e ver ali a sua publicação. A última recomendação é que você não se esqueça de permanecer conosco no nosso canal YouTube, porque daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós iremos iniciar a Escola Bíblica Dominical com o conteúdo doutrinário que será muito edificante para a sua vida espiritual. Que Deus então a todos abençoe com a paz do Senhor Jesus.